Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de uma líder comunitária. O carro dela e um corpo ainda não identificado foram encontrados carbonizados neste fim de semana. A investigação acredita que a líder comunitária foi sequestrada e morta. Agora quer descobrir o motivo que causou o crime. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade às gravações da câmera de segurança que mostram o veículo minutos antes da abordagem. Essas são as últimas imagens que a polícia tem do carro da líder comunitária. Os investigadores afirmam que foram gravadas às 10h30 da manhã da última quinta, minutos antes dela ser sequestrada. A polícia rastreia ainda outras câmeras de segurança para fazer todo o percurso do veículo até o local onde ele foi incendiado. Vera Lúcia da Silva Santos, de 64 anos, desapareceu no Grajaú, extremo sul da capital paulista. Ela estava na ONG que preside quando recebeu uma ligação e disse que ia dar uma saída rápida. A bolsa dela ficou na sede e na bolsa está a carteira de motorista, o documento do carro, os cartões de crédito. É algo muito estranho. Vera Lúcia cuida de um centro comunitário, um esportivo e mantém 6 creches na região. No sábado, 2 dias depois do desaparecimento, o carro em que ela estava foi encontrado queimado numa região de mata, a 3 quilômetros da ONG e a 700 metros de onde foi visto pela última vez. O laudo deve ficar pronto em 20 dias e vai atestar se o corpo encontrado é mesmo de Vera Lúcia. A polícia acredita que sim e que ela foi morta no mesmo dia em que desapareceu. É o carro dela, infelizmente, é o carro dela. Só não dá para entender por que tanta maldade. A polícia trabalha com várias hipóteses para o crime, mas ganha força a suspeita de que a líder comunitária foi morta por causa de dinheiro. Os investigadores já sabem que ela movimentava diretamente na conta bancária de 500 a 700 mil reais por mês, com recursos doados para a ONG. Vera Lúcia não tinha desafetos conhecidos no bairro e nem havia se queixado de qualquer ameaça. A gente falava que a tia Vera não pensava nela, só pensava nos outros, né? Veja agora outros destaques do dia. Helicóptero carregado com cocaína cai em São Paulo. Brasil passa dos 80 mil mortos por Covid. Número de casos novos da doença apresenta redução nos últimos 7 dias. Vacina da China chega ao Brasil para início de testes. E a da Inglaterra confirma que é segura e eficiente. Flávio Bolsonaro nega ter recebido informação privilegiada da Polícia Federal. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. Uma família luta para provar a inocência de um homem suspeito de participar de um assalto a uma joalheria no Rio de Janeiro. A defesa alega que ele foi condenado mesmo sem aparecer nas imagens do crime. Os últimos 5 anos têm sido difíceis para a dona Iracema. Ela só viu o filho caçula 2 vezes e na cadeia. Eu estou muito triste. De noite eu fico sentada o tempo todo, dá às 4 horas da manhã, que eu consigo dormir um pouquinho. O motoboy Jaime Martins dos Santos foi preso depois de um assalto a uma joalheria em um shopping no Rio em 2015. Mas a família alega que ele é inocente. De acordo com a mulher, no dia do crime ele estava em uma festa. Foi o aniversário do meu pai, que é que meus pais moram aqui. Meus pais moram aqui do lado da minha casa. As câmeras do shopping registraram os criminosos no dia do assalto. 3 homens aparecem fugindo pelos corredores. Um quarto integrante aguarda do lado de fora. Os assaltantes fogem em 2 motos. A defesa de Jaime alega que as imagens do shopping só foram anexadas ao processo 6 meses depois do assalto, quando ele já tinha sido condenado a 25 anos de prisão. O advogado da família quer processar o Estado e entender por que a polícia, o Ministério Público e a Justiça concluíram um caso sem colher todas as provas. São 4 elementos que realizam o assalto. Nenhum dos 4 são negros. O Jaime é negro. Então já era uma prova aí já para ser irrefutável.
Jaime responde por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mesmo sem vítima fatal, a justiça entendeu que os criminosos assumiram o risco de matar alguém. Este perito judicial analisou as imagens e garante que não há edições. Todas as imagens são autênticas e não houve corte nas imagens. Entre os envolvidos nesse crime, que foram flagrados pelas imagens, não havia ninguém que tivesse alguma semelhança com ele. O Tribunal de Justiça do Rio disse que não vai comentar sobre o caso e que uma revisão criminal está em andamento na instância superior. O aumento da fiscalização em rodovias federais fez crescer o número de apreensões de armas de fogo ilegais. No estado de São Paulo, foram destruídas este ano mais de 4.000 armas. O carregamento chega ao depósito do Exército. Revólveres, pistolas, espingardas que nunca mais vão causar problemas. São armas que tiveram o processo concluído na Justiça. As prensas acabam com qualquer possibilidade de reutilização. Depois elas são levadas para uma siderúrgica, onde elas são derretidas. É o destino final de armas ilegais ou utilizadas em crimes. Este ano, mais de 4.000 armas foram destruídas aqui, mas o número apreendido no estado de São Paulo é bem maior. Só no mês de maio foram 1.234, média de uma arma a cada 36 minutos. Assim como boa parte dos índices de criminalidade, com a quarentena, houve uma ligeira queda no número de apreensões. As rodovias federais, principais vias de escoamento do tráfico de armas no Brasil, estão entre as exceções. No primeiro semestre deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.061 armas no país, 31% a mais do que no mesmo período do ano passado. Rio Grande do Sul, Bahia e Rondônia foram os estados com maior número de casos. O armamento chega legalmente de países como Israel, Rússia e Estados Unidos ao Paraguai. De lá, entra no Brasil de forma ilegal, principalmente pelo Mato Grosso do Sul e Paraná, para abastecer o crime organizado nas grandes cidades. Segundo a PRF, não houve aumento do tráfico de armas, e sim da fiscalização. É o aumento de 1.000 policiais que se formaram no final do ano e começaram a trabalhar no primeiro semestre nas rodovias federais brasileiras, fazendo com que nós pudéssemos ter uma fiscalização mais incisiva em cima das irregularidades, dos ilícitos que passam na rodovia. 3 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar cargas valiosas de algodão foram presos em Goiás. Entre os detidos está o ex-prefeito de uma cidade do interior do estado. A carga de plumas de algodão foi encontrada pela polícia escondida num galpão. Aqui está toda a carga, totalizando 104 fardos. A mercadoria foi roubada semana passada em Chapadão do Sul, cidade na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás. O material foi localizado depois da prisão dos assaltantes. Dentro do caminhão foi encontrado aí os aparelhos bloqueadores de sinais e os 2 indivíduos que haviam praticado o roubo a essa carga. A dupla disse que o carregamento estava guardado em um galpão em Indiara, cidade a 100 quilômetros de Goiânia. O espaço pertence a Oswaldo Novaes, conhecido como Oswaldo Baiano, que já foi prefeito do município. Segundo a polícia, ele seria o chefe da quadrilha especializada no roubo de algodão, que atuava em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Tinha em Goiás esse receptador que encomendava essas cargas já com o cliente certo para poder revender. O algodão roubado é do tipo exportação, usado na alta costura. Tinha como destino o Egito e a China. A polícia acredita que a quadrilha esteja envolvida em pelo menos 20 assaltos. Um prejuízo para os proprietários de aproximadamente 25 milhões de reais. Outras 4 pessoas que fariam parte da quadrilha ainda estão sendo procuradas. A mercadoria roubada era revendida usando notas falsas. Ele estava esquentando a mercadoria com notas fiscais do Distrito Federal, do Pará, do Maranhão.
Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.118.646 casos de Covid-19. O número de mortos passou de 80 mil. São 80.120 mortes e 632 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, mais de 1.400.000 pacientes estão curados e 629.324 estão em acompanhamento neste momento. Esta segunda-feira foi marcada por duas notícias importantes na batalha contra o coronavírus. A primeira é a confirmação de que a vacina de Oxford é segura e produz imunidade contra a Covid-19. A segunda é a chegada ao Brasil da vacina chinesa, que teve a segurança comprovada e será testada a partir de amanhã em milhares de voluntários. O QR Code já está aqui na tela, então aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre as pesquisas para a vacina contra o coronavírus. As 20 mil doses da vacina chinesa Coronavac chegaram a São Paulo na madrugada de hoje, para a terceira e última fase da pesquisa. Nas duas primeiras, envolvendo 744 voluntários chineses, a vacina se mostrou segura e eficaz. A partir de amanhã, as doses começarão a ser aplicadas em 9 mil voluntários, cadastrados em 12 centros de pesquisa de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Metade dos voluntários receberá a vacina e a outra metade placebo, ou seja, uma dose sem efeito. Os voluntários são todos profissionais da área da saúde e serão acompanhados por 1 ano. Se esse estudo, de fato, for concluído antes do final desse ano, e é uma expectativa real, nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira já no início do próximo ano. O Instituto Butantan diz que terá capacidade de produzir doses para imunizar a população brasileira e a de países vizinhos. A vacina chinesa se baseia no método tradicional do vírus inativado. Uma tecnologia usada tradicionalmente em produção de vacinas. Outro resultado promissor saiu hoje na respeitada revista médica britânica The Lancet. É sobre a vacina de Oxford, na Inglaterra, desenvolvida aqui no Brasil em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e a Fiocruz. As fases 1 e 2 do teste mostraram que a vacina é segura e produz anticorpos. Dos 1.077 voluntários, 91% foram imunizados contra o coronavírus depois da primeira dose e 100% depois da segunda, de acordo com a pesquisa. O Brasil vem sendo procurado por fabricantes de vacinas de todo o mundo por 2 motivos. A vacina de Oxford se baseia em uma novidade. Os cientistas estão combinando uma proteína do coronavírus, a Spike, que ele usa para entrar nas células, com adenavírus de macacos, para causar a reação do sistema imune. Os efeitos colaterais da vacina são leves. As pessoas podem ter febre, podem ter dor de cabeça, etc., que melhora com o uso de paracetamol. 1.000 profissionais da saúde já receberam a vacina no Brasil e outros 4.000 estão sendo recrutados em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Dependendo dos primeiros resultados, a vacina poderá ser liberada em caráter emergencial já em dezembro deste ano. O Brasil registrou na última semana uma queda no número de casos da Covid-19. E essa redução veio depois de 14 dias com números estáveis. Apesar da informação ser animadora, é preciso cautela ao avaliar a notícia. Segundo especialistas, ainda é cedo para afirmar que o pior já passou. A nova rotina dos brasileiros tem liberdade controlada. Máscaras pelas ruas e, em boa parte do país, leitos livres em hospitais referência no combate ao coronavírus. Essa fórmula, segundo os médicos, pode ter ajudado a frear o avanço ainda maior da pandemia. A maneira mais normal de se proteger é essa: álcool e máscara. Lavar a mão, evitar aglomeração, né? Desde o início de julho,
A pandemia dá sinais de redução no número de novos casos. A queda ainda é pequena. No dia 5, eram mais de 263 mil notificações. Na semana seguinte, foram quase 500 registros a menos. E um recuo ainda maior da doença ocorreu 10 dias depois. Foram quase 28 mil a menos. Segundo dados do Ministério da Saúde, foi a primeira redução significativa na transmissão do coronavírus no país. Para esse infectologista, as regiões do Brasil vivem momentos diferentes da pandemia. E só é possível falar em estabilização depois de 4 semanas. Nós temos realidades diferentes no nosso país. Nós temos, especialmente a região sul, ascendendo, aumentando o número de casos, assim como alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste, estabilizando o número de casos. Então, a gente está tirando uma média do país. E quando eu falo assim, vamos ficar tranquilos, eu passo a falsa impressão que está tudo bem, e não está. Para os especialistas, a tendência de estabilização da pandemia tem que ser avaliada com cautela. Os números no país ainda são altos e, como muitos estados já experimentam a reabertura da economia, vem um alerta. As regras de prevenção precisam ser obedecidas para o Brasil não enfrentar uma segunda onda da doença. O que a gente menos quer nesse momento é fechar novamente as atividades econômicas com impacto importante para a sociedade, para o nosso nível de desemprego. Quanto mais a população contribuir para isso, utilizando as medidas preventivas, mais a gente vai preservar a economia e essa retomada vai ser segura. Na região sul foram definidas novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Vamos então a Porto Alegre com a repórter Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. Quais medidas são essas, por favor? Olá, Cristina, Sérgio, boa noite a vocês e a todos. O governo aqui do Rio Grande do Sul atualizou hoje a situação dos municípios. Das 20 regiões, 8 ficaram com bandeira vermelha, de risco alto. Isso representa mais de 60% da população gaúcha, 63,6% para ser exata. Nesses locais, apenas os comércios considerados essenciais podem abrir e só com metade dos trabalhadores. Já em Santa Catarina, as medidas atingem o transporte público. A circulação de ônibus municipais e intermunicipais está suspensa até o dia 2 de agosto em 111 municípios catarinenses, onde a situação é considerada grave. De acordo com o governo, o objetivo é aumentar a taxa de isolamento social. Cristina, Sérgio. Obrigada, Paloma. Nos Estados Unidos, dezenas de policiais ficaram feridos durante uma manifestação contra as forças de segurança. Segundo a polícia, vândalos invadiram um protesto pacífico que acontecia em Seattle, no estado de Washington, e deixaram para trás um rastro de destruição. Lojas, prédios do governo, casas, tudo virou alvo. Hoje o dia foi de tentar reestabelecer a ordem na cidade. A delegacia foi destruída por um grupo de pessoas que atacou o prédio e deixou pelo menos 12 policiais feridos. 2 pessoas foram presas. Em Portland, no estado de Oregon, houve confronto. O presidente da Associação Policial da cidade pediu o fim da violência. Manifestantes protestam contra a ação de agentes da Agência de Imigração, que estariam prendendo imigrantes ilegais pela cidade com carros não identificados. Uma medida que conta com a resistência da Procuradoria-Geral do Estado e também da Prefeitura. O presidente Donald Trump disse que as lideranças de Portland perderam o controle sobre anarquistas e agitadores e que ele vai agir para garantir a segurança de pessoas e propriedades federais. O Irã executou hoje um homem que teria dado informações aos Estados Unidos sobre o general iraniano morto em uma operação no começo do ano. O ex-tradutor Mossavi Majid foi acusado de vender informações para a Agência Americana de Inteligência, a CIA, e para o Serviço Secreto Israelense, o Mossad. Ele teria passado dados detalhados sobre a Guarda Revolucionária do país e a movimentação do general Qassem Soleimani. O general foi morto em um ataque americano com drone nos arredores do aeroporto de Bagdá, no Iraque, no dia 3 de janeiro. Ele era o militar mais importante do país e comandava a unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana, considerada como organização terrorista pelo Pentágono.
A justiça iraniana emitiu um comunicado dizendo que a execução foi realizada para que seja encerrado, de uma vez, o caso de traição do tradutor. Os Estados Unidos negam que ele tenha fornecido informações sobre a Guarda Revolucionária. Em visita ao Iraque no fim de semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã lamentou a morte do general. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de ajuda a agricultores familiares durante a pandemia. Vamos então a Brasília ao vivo com o Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite para você, para a Cris e para todos. São várias medidas para auxiliar pequenos agricultores, pescadores e criadores de peixes. A principal delas é para quem não recebeu o auxílio emergencial e tem o mesmo valor de R$ 600 e R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Tem ainda recursos para incentivar as atividades e a prorrogação de dívidas. Os deputados também aprovaram um texto de uma medida provisória que prevê prazo de 120 dias para os estados e o Distrito Federal devolverem à União recursos não usados de repasses vinculados à Lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural. O total de recursos disponibilizados chega a 3 bilhões de reais para socorrer quem vive das atividades culturais. Os textos aprovados na Câmara agora seguem para o Senado. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigado, Tiago. O senador Flávio Bolsonaro negou em depoimento ter recebido informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal. Como tem prerrogativas em função do mandato, Flávio escolheu depor no gabinete dele em Brasília. O depoimento durou cerca de 40 minutos. Flávio negou ter recebido informações antecipadas sobre uma operação da Polícia Federal contra o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, no inquérito que investiga movimentações atípicas em contas de servidores na Assembleia Legislativa do Rio. O senador prestou depoimento na data de hoje e afirmou categoricamente que as informações sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça nunca chegou ao conhecimento dele. Infelizmente, pessoas utilizam da máquina pública para se promover. Perguntas do procurador da República, doutor Eduardo, foi se ele já tomou conhecimento do suposto vazamento da Furna da Onça. Ele falou que não, que inclusive ele nunca foi alvo da Furna da Onça. Ao procurador Eduardo Benones, Flávio confirmou a participação numa reunião com o empresário Paulo Marinho, mas negou ter tratado sobre os supostos vazamentos no encontro. O senador foi perguntado, confrontado com outros depoimentos, com o depoimento do senhor Paulo Marinho, com o depoimento do senhor Vitor Granado, e o que eu posso adiantar, eu acho que não estou ferindo, é que em relação ao depoimento do senhor Paulo Marinho, embora ele afirme que tenha estado nessa reunião do dia 13 de dezembro na casa do senhor Paulo Marinho, mas ele negou fundamentalmente que tenha havido qualquer tipo de conversa por parte do senhor Vitor Granado. Essa parte do Paulo Marinho falando sobre esse suposto vazamento da Operação Furna da Onça. O Ministério Público apura a denúncia apresentada pelo empresário Paulo Marinho de que integrantes da Polícia Federal anteciparam para Flávio etapas de investigações da Operação Furna da Onça, deflagrada em novembro de 2018. Marinho é suplente de Flávio no Senado. Ao deixar o local, o senador criticou o aliado, que chegou a emprestar uma casa no Rio para reuniões durante a campanha presidencial em 2018. E, obviamente, pelo que parece, ele está mais interessado na minha vaga ao Senado do que em tomar conta da própria vida. Ele é pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSDB. Assim, as pessoas têm que entender que para construir essa vida política tem que ser pelos próprios méritos, não querendo tacar pedra nos outros. Então, não vou continuar trabalhando muito pelo Rio de Janeiro. E essa é a página virada. Eu espero que o Ministério Público do Rio, a Polícia Federal, tome as providências depois, com relação a essas mentiras que ele inventou. Depois de ouvir as principais testemunhas, o Ministério Público quer os depoimentos dos agentes que participaram da investigação dentro da Polícia Federal. Isso deve ocorrer nos próximos dias. A defesa do empresário Paulo Marinho disse que ele é testemunha e que falou a verdade, já que não é investigado. Veja daqui a pouco, o desembargador que rasgou multa por estar sem máscara vai ser investigado pela Corregedoria Nacional de Justiça. E ainda, médica cai do 5º andar de um prédio e marido é preso por tentativa de feminicídio. A Câmara adiou para amanhã a votação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação. A matéria segue em discussão à espera da chegada das propostas do governo federal para alterar o projeto. O presidente Jair Bolsonaro acompanha de longe as negociações enquanto se recupera da Covid-19.
Depois do terceiro resultado positivo no sábado, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer mais um teste amanhã, quando completam 15 dias do primeiro diagnóstico da Covid-19. Pelas redes sociais, mais 2 ministros anunciaram estar com a doença. O da Educação, Milton Ribeiro, e Onyx Lorenzoni, da Cidadania, que mostrou o resultado positivo feito na sexta-feira e disse que depois de tomar um coquetel de 3 substâncias, incluindo a cloroquina, já sente efeitos positivos. O debate sobre a melhor forma de tratar a doença está longe de acabar. Hoje, a Associação Médica Brasileira afirmou que cabe ao médico decidir com o paciente sobre o uso da cloroquina e que o uso do medicamento fora do indicado pela bula se mostrou eficiente em várias situações. A semana também começou com polêmica na área da educação. Isso porque a proposta de emenda à Constituição que renova o Fundeb, o fundo que financia a educação básica, está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. Mas depois de tramitar por 5 anos, a PEC divide opiniões. A previsão inicial era votar a PEC hoje, mas depois de uma reunião no Palácio do Planalto, líderes governistas disseram que isso só deve ocorrer a partir de amanhã. No encontro, o governo apresentou alguns pontos que gostaria de mudar. Entre eles, incluir um dispositivo para que parte dos 20% dos repasses da União ao Fundeb seja considerada transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar. Esses recursos seriam parte do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. Pelas regras atuais, o fundo só existiria até o fim deste ano. Pelo texto a ser votado, passaria a ser permanente. Mas o governo quer que o Fundeb só seja retomado em 2022. A proposta do governo também altera a forma de distribuição do Fundeb, priorizando municípios mais pobres e limita o aumento de salários de professores e funcionários da rede pública. O governo é contra a proposta de aumento progressivo da participação da União no fundo, que começa com 12,5% e chega a 20% em 6 anos. E propõe ainda um auxílio de R$ 250 adicional aos beneficiários do Renda Brasil para pagar creche. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que há espaço para negociação, mas desde que as alterações estejam dentro do tema educação. Se o governo quiser fazer um outro programa para a educação dentro do Fundeb, dependendo da redação, pode ser aceito, claro. Mas precisa ser para a educação. Nós temos que entender que política educacional, ela já vem no Brasil já há alguns anos, incluindo a educação de 0 a 3 anos, não como no passado, onde se tratava crianças de 0 a 3 anos como política assistencial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, teve alta hoje e retomou as atividades do plantão do Judiciário por videochamada. O ministro sofreu uma queda em casa, no interior de São Paulo, e teve um pequeno corte na cabeça. Toffoli passa bem. O brasileiro trabalha 151 dias por ano, ou seja, 5 meses, só para pagar impostos. E a Patrícia Lages está aqui conosco para mostrar o impacto disso no bolso de cada contribuinte. Boa noite, Patrícia. Vamos começar pelo impacto nos salários. A mordida do leão é dolorida. Dolorida, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Olha só, o Brasil taxa a renda e também o consumo. Vamos começar pela renda e ver os impostos sobre os salários. A média de salário no Brasil é de R$ 2.261, mas são descontados INSS, imposto de renda e benefícios, como vale transporte. O salário que o trabalhador realmente recebe, nesse caso aqui, cai para menos de R$ 1.850. Mas não é só isso, porque sobre o salário, a empresa também paga, em média, 100% de ônus, considerando os custos diretos, que são os impostos, e também a reserva para eventuais indenizações trabalhistas. Então, para que o funcionário receba menos de R$ 1.850, a empresa desembolsa mais de R$ 4.500. Agora, Patrícia, está correto afirmar que no Brasil os produtos são mais caros? Isso é por causa da forma da cobrança ou é o imposto que é alto? O que ocasiona o problema? As duas coisas, Cris, porque aqui a principal razão é que nós temos impostos em cada etapa da cadeia produtiva. E para complicar,
cada produto tem uma taxa. Por exemplo, enquanto na Flórida, nos Estados Unidos, todos os produtos têm 7% de imposto, aqui as taxas variam. Então, chocolates têm 39% de imposto. Carros, até 55% e até na cesta básica, em média, 20%. Se o trabalhador for ao mercado pagar água, luz, gás, telefone e gasolina, vai desembolsar cerca de 50% da renda só com impostos. Então, daquele salário de R$ 1.850, o que sobra, na verdade, não chega nem mesmo a R$ 1.000. O Brasil precisa de uma reforma tributária urgente. Cris. Tudo indica que chega já, amanhã mesmo no Congresso. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, incêndio no Pantanal já destruiu área igual a 15 mil campos de futebol. E veja também, helicóptero carregado de cocaína cai no interior de São Paulo. Uma droga experimental testada na Universidade de São Paulo mostrou resultados animadores no combate à Zika. A repórter Giovana Rizardo tem os detalhes sobre essa pesquisa ao vivo. Giovana, boa noite. Quais os benefícios desse remédio, hein? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. O antiviral que está sendo estudado no Brasil, nos Estados Unidos e também na Argentina, ele foi testado em ratos e já conseguiu bloquear o vírus no organismo. Mas o resultado mais animador até o momento é que esse vírus, esse medicamento conseguiu evitar que fetos de camundongos infectados durante a gestação, eles pegassem o Zika vírus. As fêmeas receberam o tratamento via oral durante toda a gestação e, como resultado, os filhotes nasceram com cérebro de tamanho e também de peso normais, ou seja, sem a microcefalia. Eu conversei com o pesquisador coordenador dessa pesquisa e ele ficou bem animado com o resultado. Quando a gente usa uma droga, inibindo a ativação desse eixo, a gente consegue melhorar significativamente a resposta imune contra o vírus. Então a gente provou no que a gente chama pré-clínico que a hipótese está correta e que a droga ela é eficaz. O cacique Raoni segue internado no Mato Grosso. Hoje ele passou por uma transfusão de sangue. O cacique, de 89 anos, foi internado no último sábado no hospital de Sinop. Os primeiros exames revelaram 2 úlceras que causaram hemorragia digestiva e anemia. Raoni também foi diagnosticado com depressão causada pela morte da esposa no mês passado. Hoje, o cacique apresentou melhoras depois de uma transfusão de sangue. A ciência já demonstrou que o uso de máscara tem um papel importante no combate ao coronavírus. Mas passados 5 meses do início da pandemia, muita gente ainda insiste em não usar. Em Belém, até uma profissional de saúde foi flagrada sem a proteção. O aviso logo na entrada da unidade não deixa dúvidas. O uso de máscaras é obrigatório, mas nem todos respeitam. Neste vídeo, feito por um idoso que procurava vacina contra o sarampo, a mulher que aparece sem jaleco, luvas e máscara seria uma enfermeira da unidade. O aposentado chegou a questionar a falta dos equipamentos de proteção. Cadê a tua luva? Bota a máscara aí. Nervosa por ter sido afrontada, a mulher parte para cima do aposentado. Aqui, olha pra mim, aqui, olha. Tá aqui que chama. O homem que fez o vídeo registrou um boletim de ocorrência. A polícia vai investigar a agressão registrada no vídeo. Aqui na unidade, ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que todos os profissionais são orientados a usar os equipamentos de proteção individual e a respeitar as medidas de segurança. Disse ainda que vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. E o desrespeito às regras está por toda parte. Neste final de semana, as praias do Pará estavam lotadas. Milhares de pessoas aglomeradas, quase todas sem máscara ou qualquer equipamento de proteção. A gente está diante de um vírus novo, nós ainda não temos vacina, muitas pessoas ainda não pegaram, né? Então a gente pode estar causando um cenário que pode trazer consequências muito graves.
A polícia de São Paulo descobriu esta tarde mais de 2 toneladas de maconha em um galpão abandonado. Após uma denúncia anônima, os agentes chegaram a 3 suspeitos e ao local, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a polícia, o caminhão é roubado e foi clonado para não levantar suspeitas. A droga estava escondida junto a uma carga de milho. Um helicóptero carregado com cocaína caiu em uma área de mata em Ibiúna, no interior de São Paulo. O piloto fugiu. Pouco antes da queda, moradores da zona rural de Ibiúna registraram o helicóptero em baixa altitude. E será que vai descer? Logo depois, em outro vídeo, a aeronave aparece decolando, mas assim que sai do solo já perde o controle e em seguida cai. Testemunhas afirmam que viram 2 pessoas abandonando o helicóptero. O piloto estava se recusando atendimento e não gostaria que acionasse a polícia. No meio dos destroços, a polícia encontrou mais de 200 quilos de pasta base de cocaína. Por se tratar de droga dentro de uma aeronave, o crime será investigado pela Polícia Federal. A cocaína foi levada para análise. As investigações devem apontar quem é o piloto e se havia mesmo outra pessoa com ele. E principalmente, de onde saiu esse helicóptero e qual o destino da droga. A Agência Nacional de Aviação Civil já sabe o nome de quem está o helicóptero, modelo Robson 44, e ele também será investigado. A queda de uma médica do 5º andar de um prédio em Salvador levou o marido dela para a cadeia. O homem foi preso suspeito de tentativa de feminicídio. No condomínio, moradores tentavam entender o que aconteceu no apartamento 505. Muito triste, né? O casal de médicos se mudou para o condomínio no início desse ano. Poucos moradores os conheciam, mas os vizinhos dos apartamentos mais próximos disseram que ouviam brigas com frequência. A queda aconteceu de madrugada, segundo os vizinhos, depois de mais uma briga. A médica de 27 anos caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Ela foi levada pelo SAMU para um hospital com fraturas. Já o companheiro foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Um porteiro do condomínio e moradores foram ouvidos, mas a polícia não quis divulgar o conteúdo das declarações. Em um dos depoimentos a que o Jornal da Record teve acesso, a testemunha contou que percebeu a mulher indo para a janela, percebeu que ela ia pular e ainda tentou falar para que ela não se jogasse. Rodolfo Cordeiro Lucas disse que os dois tinham discutido horas antes no trânsito e em casa e que ela pegou uma faca. Quando chegou no quarto, a viu pendurada do lado de fora da janela. Ele disse que a segurou pelos pulsos e pediu ajuda a um casal do apartamento de baixo, mas a mulher acabou caindo. A defesa pediu a revogação da prisão. Chamou a polícia, prestou ele próprio o socorro. Então existe uma fatalidade, um fato da vida que todos lamentamos. A médica segue internada em estado grave neste hospital de Salvador. A família diz que ela era vítima de um relacionamento abusivo. Possessivo demais, controlava o celular dela, o WhatsApp, tudo. No Paraná, outro caso de grande repercussão foi a júri popular. O biólogo Luiz Felipe Monweiler é acusado de matar a esposa, a advogada Tatiana Spitzner. Ela morreu após despencar do apartamento do casal há 2 anos. Câmeras de segurança do prédio mostraram que Tatiane foi agredida pelo marido várias vezes antes de cair do 4º andar. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, um guarda municipal foi espancado por um grupo de jovens. A patrulha tentava dispersar grupos de baile funk na região. Quando desceram da viatura, 2 guardas começaram a sofrer agressões. Um deles caiu no chão e foi atacado com socos e chutes, principalmente na região da cabeça. Um dos agressores foi preso. O guarda não sofreu lesões graves. Também em São Paulo, a Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta de um desembargador contra a Guarda Municipal de Santos. Depois de se recusar a usar a máscara, ele se referiu a um dos guardas municipais como analfabeto e ainda rasgou a multa que lhe foi aplicada. Os 2 guardas civis foram homenageados na Prefeitura de Santos. Eles participaram da força-tarefa montada na praia para fiscalizar o uso da máscara neste fim de semana. Já tinham multado 5 pessoas, quando Guilhermino viu um homem caminhando sem máscara e o reconheceu. Eu tive a ideia de começar a gravar, porque muitas das vezes a pessoa abordada ela quer justificar
que tomou determinada atitude com a guarnição, alegando que a primeira verbalização ela foi truculenta, foi desrespeitosa. Em outras circunstâncias ele já havia dito, né, ele fez questão de frisar o cargo, ele foi enfático em dizer que não usaria máscara. O homem se recusa a usar a proteção. Diz que vai acionar o secretário de segurança da cidade e, durante a ligação, se refere ao guarda como analfabeto. Eu estou aqui com um analfabeto do PNC aqui, um rapaz. Ele é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira. O senhor sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. No fim, o desembargador rasga a multa e joga o papel no chão. E levou as 2 multas, por não usar máscara e por jogar lixo no chão. No caso da máscara, o desembargador é reincidente. Em maio, ele se negou a usar a proteção e falou em francês com o guarda. O secretário de Segurança de Santos confirmou que já recebeu pelo menos 3 ligações do desembargador, sempre se queixando da atuação da guarda. Eu nunca tive qualquer contato anterior com o senhor desembargador, eu nunca tive contato social ou profissional com ele. O Tribunal de Justiça de São Paulo reagiu à atitude do desembargador. Disse que não compactua com desrespeito à lei e abriu procedimento para apurar a conduta do magistrado. Mas a repercussão foi grande. O Conselho Nacional de Justiça determinou que a investigação seja feita pela Corregedoria Nacional de Justiça. Eu, particularmente, em 9 anos de corporação, eu nunca fui humilhado da forma que eu fui nessa ocasião. A produção do Jornal da Record tentou contato com o desembargador Eduardo Siqueira, mas não teve retorno. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No dia 13 de abril, a administradora de empresas Silvana Zavatti teve a má ideia de sentar-se no banco de uma praça deserta em Araraquara, no interior de São Paulo. Como a cidade estava em quarentena, a mulher de 44 anos foi imobilizada no solo e presa por 4 guardas municipais. O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou decidindo dias depois que a vítima é que provocara o espetáculo da truculência e arquivou o inquérito. Neste sábado, o desembargador Eduardo Siqueira passeava numa praia de Santos com o rosto descoberto quando um guarda civil municipal o informou de que o uso de máscara se tornou obrigatório. Em resposta, o desembargador avisou que não usa máscara, qualificou o guarda de analfabeto, prometeu mobilizar amigos poderosos para castigar o servidor público, rasgou a multa, atirou o papel ao chão e afastou-se sem pressa do local do crime. Siqueira é integrante da mesma corte que tratou a mulher de Araraquara com bastante dureza. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma boa chance agora de mostrar ao Brasil que é igualmente rigoroso com doutores em insolência que se julgam acima da lei. Em Mato Grosso do Sul, bombeiros seguem no combate a um incêndio no Pantanal que dura uma semana. A fumaça densa toma conta do horizonte em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com a Bolívia. Há quase uma semana, bombeiros tentam controlar o incêndio que destrói a vegetação nativa. Em alguns lugares, o fogo continua queimando sob a terra. Raízes, folhas, muita biomassa acumulada, então vai queimando em profundidade, emitindo muita fumaça. O município de Corumbá lidera o ranking nacional de queimadas, com mais de 2.000 focos. Mas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve queda no número de queimadas no país no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. O norte do país concentrou o maior número de focos. Já os estados que mais perderam vegetação pelo fogo foram Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Ao longo de uma semana, o Pantanal já perdeu com as queimadas cerca de 15 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a quase 15 mil campos de futebol. Além da falta de chuva, que dificulta o trabalho dos bombeiros, os incêndios criminosos favorecem o avanço do fogo. Este ano, cerca de 30 pessoas foram autuadas pela polícia em quase R$1 milhão por provocarem incêndios sem autorização dos órgãos ambientais. A gente vê a falta de conscientização dos ribeirinhos, dos produtores rurais e, para isso, a Polícia Militar Ambiental não dará trégua. Nós iremos atuar, estamos atuando e a fiscalização será mais rigorosa ainda. E o fogo segue avançando pela Serra da Mantiqueira, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Helicópteros ajudam no combate às chamas. Enquanto isso, equipes de solo tentam impedir o avanço do fogo em outras regiões da serra. O incêndio começou na última quinta-feira em Minas Gerais e na sexta as chamas atingiram a serra do lado de São Paulo. O fogo já destruiu uma área equivalente a 500 campos de futebol. Queimadas no norte, centro-oeste e sudeste. A previsão do tempo vai amenizar os focos de incêndio nessas regiões, Lidiane? Afinal de contas, o fogo continua? Como é que vai ser? Boa noite, Cris. Olha, por enquanto não, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha também. Isso porque a semana será de tempo seco e quente. No sul, o calor ajuda até a estabilizar o nível dos rios que inundaram cidades gaúchas. Mas este mesmo calor e a circulação de ventos facilitam também a aproximação daquela nuvem com mais de 400 milhões de gafanhotos que se formou no Paraguai no fim de junho. Os insetos estão agora na Argentina, a pouco mais de 120 quilômetros de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. Bem que podia vir uma frente fria para varrer com esses gafanhotos. Cadê as frentes frias? Pois é, Cris. Olha, amanhã até uma nova frente fria se forma no Uruguai. Mas ventos fortes a jogam para muito longe lá no oceano e não vai ter efeito por aqui. A terça-feira será de sol, de norte a sul, com pancadas rápidas entre o Amazonas e o Amapá. E chuva constante no litoral do Nordeste, o que pode provocar transtornos na costa da Bahia. Em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, máxima amanhã de 30 graus, até 36 em Cuiabá. Em Salvador, 26 e em Manaus até 34. Em São Paulo, máxima amanhã de 27 graus, semana bem quente. Muito obrigada, Lidy. Até amanhã. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. Da Ásia para os Estados Unidos. A cidade de Nova York entrou hoje na 4ª fase de flexibilização da quarentena. Mas as autoridades ameaçam voltar atrás no plano de retomada. Quem tem as informações é a Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Afinal, qual é o motivo? Oi, Cris, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o motivo são festas que estão acontecendo no meio da rua, reunindo milhares de pessoas que não estão usando a máscara nem respeitando o distanciamento social. Essas imagens mostram uma aglomeração durante o final de semana aqui em Nova York, no bairro de Astoria. O governador do estado ameaçou fechar os bares que atendem na calçada se a população não respeitar as regras. A partir de hoje, foram liberados espaços de lazer a céu aberto, com capacidade reduzida, esportes sem a presença de torcedores e gravações de filmes e séries nas ruas da cidade. O estado registra uma queda no número de novos casos e de internações e vai na contramão do restante do país, que vê esses números aumentarem. Cris. Obrigada, Evelyn. Para encerrar, a despedida de um ídolo. Com a saída de Jorge Jesus do Flamengo, a torcida quer saber agora quem vai assumir o lugar de um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Uma despedida emocionada. Até o isolamento foi deixado de lado.
uma paixão muito grande. Mais cedo, uma confraternização uniu dirigentes, comissão técnica, funcionários do clube e jogadores para a despedida de um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. Nas redes sociais, o atacante Gabigol lembrou da importância do técnico chamado de Mister. Com a saída de Jorge Jesus, uma pergunta não sai da cabeça dos rubro-negros. Quem vai substituir o técnico que conseguiu tanto sucesso em tão pouco tempo? Enquanto isso, a torcida também se preocupa com a possibilidade do elenco ser desfeito. É que o presidente do Benfica, novo clube de Jesus, está no Rio de Janeiro e já demonstrou interesse em jogadores importantes do time. O certo é que vai ser difícil superar as marcas alcançadas pelo treinador. Um cara que mudou nosso futebol, é impossível esquecer de Jorge Jesus. O Jornal da Record termina aqui. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.